prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que eu vi. Sou seu amigo, me tornei. Te louvarei. Adoro o nome do Senhor. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Quem sabe adora o nome do Senhor mais alto, vai. Junto. Pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim adoro. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que eu vi. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, amém? Glória a Deus. É assim mesmo ao vivo, né, igreja? É instrumento, né? A gente vai fazer um louvor para a glória do Senhor. Os irmãos trazer o dízimo e oferta até a casa do Senhor, ofertar ao Senhor, amém? Vamos fazer esse louvor para a glória do Senhor.
triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não sabe mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre o seu joelho. Se não tem palavras, comece a chorar. Bora, igreja? Em silêncio o Senhor te virá, até sem vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, sabe perfeitamente onde. Por isso eu sei que mesmo sem palavra, o que, igreja? O Senhor te ouvirá. Ao dobrar o seu joelho e vem as lágrimas, você clama a Deus. Esse sonho você não sabe mais como pedir, e em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responda as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor adora, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo antes mesmo de falar. Ele conhece o teu sofrer, tua dor, sabe perfeitamente onde Ele está. Por isso eu sei, escuta aí, que mesmo sem palavras, o quê? O Senhor e vem a lágrima, você clama a Deus. Isso é gemido, você não sabe mais como pedir, e em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responda as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor, escuta aí, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo antes mesmo de falar. Ele conhece o teu sofrer, tua dor, sabe por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Uma sala de palmas para o Senhor Jesus. Eu já agradeço a minha oportunidade. Deus continue falando através da palavra, né? Deus seja louvado. Muito feliz de estar na casa do Senhor junto com meus irmãos. Amém, igreja? Deus continue abençoando.
Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir os irmãos se coloquem em pé, vamos orar. Quero também pedir para nossa irmã Sara se aproximar, que ela vai ministrar palavra no estilo de EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, porque nos destes condições de louvar ao Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe o interior de cada um de nós. Portanto, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, purificando, santificando, consagrando, porque nos achegamos ao Senhor com corações quebrantados. Que o Senhor mude, nos transforme, nos cure, nos liberte, faça a grande obra em cada vida, naqueles que estão aqui na igreja, no templo, no santuário, e aqueles que estão assistindo ou irão assistir pela internet. Que o Senhor abençoe a todos, sejam todos iluminados pela Tua maravilhosa presença, por Tua palavra que é sempre viva, eficaz, atual, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Consagramos os dizimistas, ofertantes da Tua casa, que sejam abençoados e sejam todos prósperos. Os que puderam contribuir nesta manhã e os que não puderam. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, para que possamos ter sempre o que contribuir na Tua casa, com alegria, não forçadamente, não porque é obrigado, mas de bom coração, de boa vontade, porque o Senhor ama aquele que contribui, entrega sua oferta com alegria. Abençoa a todos indistintamente, todos sejam generosos, bondosos, prósperos e abençoados, em nome de Jesus. E em nome de Jesus também te pedimos agora pela palavra. Nesta manhã, Senhor, usa a Tua serva, usa a Tua pequenina, Senhor, para o louvor da Tua glória. Ela seja cheia da Tua presença, do Espírito Santo. Ela, Deus, possa ser habilitada, capacitada pelo Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós que cremos na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmã Soraya, por favor. Dá. Ah, certo. Mas tu usa o microfone daí? Tinha que ter uma alergia para fechar o ano, né? Eita, que Deus é bom e o diabo não presta. Eu fui fazer uma faxina nos arquivos do trabalho e acabei adquirindo uma alergia. Então, se os irmãos vão coçando a cabeça, não é piolho, viu? É alergia mesmo. E o corpo também. Estou tomando remédio, mas já tem 5 dias. Amém? Ele é nosso remédio, né? Eu já falei para todas as enfermidades que tem me acometido esse ano, que o Senhor já levou sobre ele todas as enfermidades
E o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Então, irmãos, mesmo sem entender, a gente precisa crer. Mesmo sem entender, a gente precisa falar a palavra. A nossa oração tem que ser a palavra, porque está escrito. Mas nós vamos continuar profetizando. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E Jesus nunca disse que seria fácil. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Porque o nosso refrigério, a nossa alegria, a nossa paz é na eternidade, amém? Porque ele disse o quê? Secarei dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, nem tristeza, nem alergia, nem meningite, né? Não haverá mais nada disso, porque lá será só gozo, paz e alegria na frente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, assim, quando os irmãos estiverem sofrendo, lembre, alguém também está sofrendo nesse momento, e é muitas vezes pior do que a gente, né? Muitas vezes muito pior. Então, nós precisamos continuar de fé em fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. Então, aquilo que a gente não viu é fé. A gente crê naquilo que a gente não viu ainda, né? Mas a gente crê que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Amém? Então, nós vamos... vou fazer uma retrospectiva do que a gente aprendeu, tem 15 dias, tá? Qual foi a mensagem? O tema, alguém lembra? Ser discípulo é promover a unidade. A unidade da igreja, não é isso? Ser discípulo é fortalecer a unidade da igreja. E nós estudamos até o versículo 5, de Efésios 4. Aí nós aprendemos que a unidade da igreja, ela foi gerada na unidade do Espírito. Ou seja, a unidade da igreja é promovida pelo Espírito que mora nas paredes do templo. Mora onde? Em nós. Olha que responsabilidade. Onde é que o Espírito Santo mora? Em nós. Segunda coisa que nós aprendemos, que a unidade da igreja não é uniformidade. Não é todo mundo igual, pensando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Mesmo porque Deus é um Deus de diversidades. Você vê que não tem nenhum ser humano igual ao outro. Todo tem olho, nariz e boca, mas nenhum é igual ao outro. Não há uma digital igual ao outro, não há um DNA igual ao outro. Porque Deus é Deus de diversidades. Então não adianta a gente querer colocar universidade na igreja, porque não vai existir. Porque Deus é um Deus de diversidade. Que o poder de Deus une os diferentes em termos de um propósito que existimos. Nós só existimos para a glória de Deus. O propósito da nossa existência é para glorificar o nome de Deus. Então, Deus uniu nós, tudo diferente, pensa diferente, faz diferente, mas com um único propósito, que é glorificar o nome dele. Terceiro, nós aprendemos que todos os membros são responsáveis para fortalecer a unidade da igreja. Lembra que eu falei, não é só o pastor, não é só os diáconos, é todos os membros. Cada um de nós é responsável para fortalecer essa unidade da igreja. E uma igreja unida é uma igreja vencedora. Igreja dividida é uma igreja destruída. Né? Glória a Deus, porque eu não percebo que na nossa igreja tem grupinhos. Eu não percebo. E se tiver, Jesus vai acabar com os grupinhos, amém? Porque nós precisamos ser unidos, porque uma igreja unida é uma igreja vencedora. É todos no único propósito de fazer o nome do pastor crescer? Não. De fazer a glória de Deus na terra. E quarto, nós aprendemos que precisamos andar de modo digno da nossa vocação em que nós fomos chamados. E nós somos chamados para ser filhos de Deus. Então, o caráter de Deus tem que estar em nós. A bondade de Deus tem que estar em nós. A mansidão do Espírito Santo tem que estar em nós. Fruto do Espírito. O autocontrole. Você tem pedido autocontrole, irmão? Autocontrole, né?
É a gente querer falar muito com o pastor Rogério, mas por causa do Espírito Santo, eu vou me segurar e no outro dia, quando tudo esfriar, a gente vai conversar. Né? Isso é autocontrole. Então, assim, a gente precisa pedir o Espírito Santo, porque é um dos frutos do Espírito, o autocontrole. Né? Então, se a gente tem o Espírito Santo em nós, se ele mora em nós, e nós precisamos pedir a ele os frutos do Espírito, que é a mansidão, a bondade, o amor, o autocontrole. Né? Ah, porque eu nasci assim. Não, irmão, você pode até ter nascido assim, mas quando a gente encontra Jesus, não dá para ser a mesma pessoa. Quem encontra Jesus Cristo não tem como ser a mesma pessoa. Ou então você não encontrou. Porque se só tem uma pessoa que transforma um ser humano, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo. O nosso falar não muda, o nosso reclamar não muda, mas a nossa oração muda. A nossa determinação diante do reino dos céus muda. Então é o Espírito Santo que vai mudar nossos filhos, é o Espírito Santo que vai mudar nossos maridos, nossas esposas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos mudar. E uma coisa que eu tenho aprendido, que a mudança que eu quero no meu lar tem que começar em mim. Tem que começar em você. Porque quando nós mudamos, a nossa mudança contagia o outro. O outro fica envergonhado pela mudança. Porque ele vem com a pedra e a gente vai com as flores. E ele se fica constrangido. Até sem entender, né, o que está acontecendo. Que eu dou pedra, essa mulher me dá flor. Que negócio é esse? É o Espírito Santo em nós. Porque é nós quem temos ele em si ou não? Então vamos lá, ver o que diz o versículo 6 de Efésios 4. Você está com sua Bíblia aberta? Pega o costume, irmão, de verificar se quem está falando da palavra está falando a verdade, né, pastor? A gente precisa acompanhar, escrever. Efésios 4, nós estamos no versículo 5. O versículo diz assim, o 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que foi o que a irmã Nice perguntou sobre o batismo. Você lembra? Por que as pessoas às vezes se batizam 2 vezes? Eu falei a ela que é religião. Porque a palavra de Deus diz uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A não ser que você se batizou quando criança, que foi o que eu falei, né? E aí você se converteu e vai se batizar, porque batismo é remissão de pecado. Criança não sabe o que é pecado, né? Principalmente bebê. Então, o batismo é um símbolo que você está morrendo para o mundo e está nascendo para Deus. Então, a Bíblia diz aí, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E a gente precisa ter muito cuidado, sabe, irmão? Porque, às vezes, a gente coloca outros senhores no lugar do nosso Deus. E muitas vezes sem perceber. Colocamos o marido, colocamos filhos, colocamos netos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus vira Senhor. Vira idolatria. E a gente precisa ter sabedoria e pedir ao Senhor para não deixar ninguém nem nada tomar o lugar dele nas nossas vidas. Porque até os filhos que o Senhor nos deu, Ele nos emprestou. A Bíblia diz que nós somos o quê? Mordomos. Mordomos. Nós não somos donos. Dono é o Senhor. E o pastor leu no Salmo, né? Que Ele é dono de tudo. De todas as coisas. Então, vamos lá no 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Deus é Pai de? Dos que não é crente, Deus é Pai? Dos incrédulos, Deus é Pai? É. Ele é Pai, né? Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Por que Deus manda a chuva para os bons e para os maus? Porque Ele é Deus de todos. E é sobre todos. Né? Se fosse para a gente escolher onde chovia e onde não chovia. Mas Deus é Pai de todos. Isso. Todo homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Alguns se afastam, né?
E a Bíblia ainda é bem clara, que ela diz assim, todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Nós não somos melhor do que um viciado. Nós não somos melhores do que uma prostituta. Os pecados são diferentes, mas todos são pecadores. A Bíblia diz, todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Então, todos nós, irmãos, por que há discórdia na igreja? Por que há confusão na igreja? Porque às vezes a gente se acha santo demais. Então, a minha santidade tem que, entende? Aí eu já começo a apontar o outro. Mas quem nos conhece é o Senhor. O Senhor sabe quem nós somos de verdade. E onde está as nossas salas? O que é que a Bíblia diz? Se você vê seu irmão no pecado, ore por ele. A Bíblia não diz aponte, a Bíblia não diz crucifique, a Bíblia não diz julgue, a Bíblia diz ore por ele. Esse é o nosso papel enquanto igreja. E o que é que a Bíblia diz mais? Você que está de pé, vigie para que não caia. Irmão, o irmão caiu, você pode cair, eu posso cair. O pastor pode cair. Então, das causas da desunião na igreja é o julgamento, irmão. É o julgamento. Aconselhar é diferente de julgar. Então, nós precisamos começar. Está o irmão fraco? Vamos orar por ele. Né? E o que a Bíblia diz? Chama, aconselha, chama os diáconos, né? Os presbíteros, aconselha. Uma vez, 2 vezes. Aí, se ele não se consertar, ele vai entrar na disciplina. Né? Então, assim, a gente é que complica tudo. Às vezes a gente até ajuda a espalhar, né, a notícia. Parece. E aí, o que é que a gente está promovendo? A glória de Deus? Não, a gente está promovendo um escândalo. Escândalo. Então, a gente precisa mudar nossos pensamentos. Pedir ao Espírito Santo que tire todo o julgamento de nós. Porque o Senhor nos chamou para ser servo, não foi juiz. Só há um juiz. Só há um justo juiz. Às vezes a gente não adultera, mas a gente mente. Às vezes a gente não mente, mas a gente já pratica outros pecados. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. E a unidade é isso. É a igreja unida. Porque o Senhor diz o quê? Que deixa as 99, né? Para ir atrás da ovelha que se perdeu. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos nos unir por aquele irmão que está fraco, aquele irmão que pecou, aquele irmão que caiu. Para que o Senhor levante. Porque grande valor tem uma alma para o reino dos céus. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração o mesmo amor que a gente tem pelos nossos familiares, que a gente quer que o Senhor salve. A gente chora para o Senhor salvar a nossa parentela, não é? Os nossos filhos, os nossos maridos, que a gente também sinta esse amor um pelos outros. A ponto de chorar por esta pessoa. E a oração e o choro do justo, ele pode muito ter seus efeitos. Então, a unidade da igreja é fundamental. Quando a gente vê um irmão afastado, nós vamos atrás desse irmão. Vamos entender. Às vezes foi só um mal entendido, né? Porque quem conhece a intenção do nosso coração é o Senhor. E a gente precisa ir atrás e nos justificar. A igreja, irmã, por que a igreja está vazia? Por que as pessoas não permanecem? Vou atrás das pessoas? Eu vou atrás de um, você vai atrás de outro. Vamos entender, né? O que aconteceu. Às vezes a gente fere sem nem saber que está ferindo. Então, a unidade da igreja, o fortalecimento da igreja, é cada um de nós que somos responsáveis para fazer esse fortalecimento. E a Bíblia diz aqui no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de vós, segundo a medida do dom de Deus. Todos nós recebemos graça. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, deu dons aos homens. Então, pare de dizer que você não tem dom. Pare de inventar desculpa para você não trabalhar na obra de Deus. Porque a igreja é responsabilidade de todos nós. Irmã, não tem nenhum dom. A Bíblia está dizendo que Deus deu. Deus é mentiroso? Às vezes você não tem um dom de cantar. Eu não tenho um dom de cantar.
Mas Deus já dá o dom de ensinar a palavra. Deus dá o dom de cuidar do outro. Deus dá o dom de cuidar da igreja. Deus dá o dom de cozinhar. A Bíblia está dizendo que Ele deu aos homens os dons. Então, não existe ninguém sem dom, irmão. E a obra de Deus só vai avançar se todo mundo colocar a mão na obra de Deus. Nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos sair das cadeiras, nós precisamos começar a fazer a obra de Deus, porque resta pouco tempo. E promover a unidade. Se você está trabalhando na obra, você não tem tempo para picuinhas, tem? Sua mente está ocupada, seu coração está ocupado, suas mãos estão ocupadas, como é que vai ter discórdia e confusão? Se a gente está ocupada. Então, assim, use seus dons na sua casa, use seus dons no seu trabalho, use seus dons na igreja, use seus dons de Deus te levar. Você tem. Ai, irmã, mas eu não sei. Pergunta ao Espírito Santo qual é, ou você não crê que o Espírito Santo revela? Espírito Santo, qual é meu dom? Eu até agora não sei, mas qual é meu dom? Porque a tua palavra diz que o Senhor deu aos homens os dons. E a uns o Senhor deu muito mais, né? Deu mais de um. Então, todos nós ganhamos dom para ficar de braço cruzado? Não. O Senhor deu os dons para a gente trabalhar para Ele enquanto a gente estiver aqui. Mesmo sangrando, mesmo ferido. Eu sei que, às vezes, tem momentos que a gente precisa mesmo entrar na caverna, né? Como Elias entrou. Esperar ser restaurado. Mas nós não podemos nos acomodar, porque o inferno não para, irmão. O inferno não para de trabalhar. Irmão, se você vê os testemunhos de pessoas que servem ao diabo, eles passam madrugada servindo ao diabo. E a gente, quando o Espírito Santo acorda a gente ainda não tem coragem de orar. Hora de sentar, daqui a pouco já está dormindo. E enquanto a gente dorme, o inferno está trabalhando. Pense nisso. Enquanto eu durmo, o inferno está trabalhando contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a igreja do Senhor na terra. E eu quero proclamar aqui, convocar as mulheres a orar pelos homens da igreja. Irmãos, as ofertas lá fora são muitas para os homens. Eu estava num evento e eu observando, eu falei, Senhor, tem misericórdia dos homens da igreja. Tem misericórdia dos homens que decidiram te servir. Porque, irmão, se o Senhor não sustentar nosso casamento, todos serão desfeitos. Como diz a palavra de Deus, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Porque a ciência diz que o homem, irmão, é pelo que vê. Você já imaginou o que tem na rua para os homens ver? Sai só um pouquinho e observa. É tentação nos 4 cantos da cidade. Eu fiquei em oração ali, pastor. Sustenta, Senhor, os casamentos do teu povo. Santifica os olhos dos teus homens. Porque, irmão, o mundo já no maligno. O mundo já no maligno. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó, que todos os homens receberam dons. Sim ou não? Você já descobriu o seu? Não, Vara, você tem um monte. Descubra e coloque em prática. Amém? Ora, o 9. O que, pastor? Aleluia, né, pastor? 9. Ora isto, ele subiu, que esse não, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O Senhor subiu ao céu, desceu ao inferno, tem um controle de tudo. Às vezes a gente é acometida com medo. Quem já foi acometida com medo aqui? Só eu, é? Não é? Ansiedade. Aí a gente precisa se lembrar do que a palavra diz. O Senhor desceu ao inferno, tomou a chave, né? Do inferno e da morte. A tristeza na presença do Senhor pula de alegria. Eu dizia para o Senhor, mas Senhor, como que eu tenho o Espírito Santo morando em mim? Tenho tua presença e ando triste? Não é de acordo com a Bíblia.
A Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus tem que pular de alegria. E se nós andamos na presença de Deus, nós não devemos aceitar o medo, a ansiedade, nós devemos orar a palavra. Orar a palavra. O Senhor tomou, irmão, o Senhor desceu ao inferno, e eu fico pensando assim, que Deus grandioso é esse que a gente serve, irmã Jandira? Ele tem um controle de tudo, irmã, e a gente vacila quando algo nos acontece. A Bíblia diz que, a terra é o escábulo dos pés de Deus. Você tem noção disso? Um Deus que dá limite ao mar, daqui você não vai passar, e o mar não passa. E mesmo assim, Ele faz na nossa vida, você vai até aqui, daqui você não avança mais, Satanás. Enfermidade, você vai até aqui, daqui você não vai mais. Nós somos dele, irmãos, ou não somos? Então, se nós somos dele, tudo é dele. Nossa casa é dele, nosso dinheiro é dele, nossa fé é dele, nossos dons é para ele, é tudo para ele, é tudo para ele. E todas as vezes que nós somos acometidas por medo, por insegurança aqui, isso é normal ao ser humano. Nós precisamos nos lembrar do Deus que nós servimos. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que Ele desceu até as partes mais baixas. E Ele subiu. E Ele disse o quê? Eis que está tudo consumado. Aleluia. Eis que está tudo consumado. A minha luta, a sua luta, é dele. Então, nós precisamos, assim, voltar para a unidade da igreja. Nós precisamos nos atentarmos para essa realidade, que é a unidade da igreja. Nós precisamos estar unidos, irmão. Porque a igreja primitiva era uma igreja forte. Porque todos tinham o mesmo propósito. Eles seguiam em oração. Eles repartiam com quem não tinha. E eram unânimes. E a igreja de hoje se perdeu. Perdeu isso. Eles continuavam juntos, unânimes em oração. E repartiam. Quem tinha, repartia com quem não tinha. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. É quem tem, repartir com quem não tem. Mas parece que está tudo ao contrário. Quem tem, quer ter mais. Se puder, toma até de quem não tem. E não é isso que o Senhor quer da igreja. A gente não vai levar nada daqui. O que é que a gente não entendeu ainda? O Senhor diz, não juntai tesouros na terra, mas juntai nos céus. Mas a gente tem se apegado tanto às coisas da terra, né? Parece que a gente vai morar aqui. Parece que a gente tem se esquecido do céu. Fala, reclama que a terra é difícil, mas estão apegados tantas coisas da terra, que parece que não vão mais morar no céu, pastor. Parece que querem ficar aqui na terra. Então, irmão, a gente precisa começar a pedir ao Senhor para nos mudar. Para nos moldar, para nos dar capacidade. Para que a gente possa promover a glória dEle aonde Ele nos chamou. E Ele nos chamou na primeira igreja batista de Araci, amém? Uma igreja dividida não prospera. Uma casa dividida não prosperará. Como é que está a sua casa? Seu primeiro ministério está dividido? Então arruma lá primeiro. Porque a Bíblia diz que não vai prevalecer aquele que é dividido. O reino dividido não prevalece. Então, o primeiro ministério nosso é na nossa casa. Se está bagunçado lá, a gente precisa arrumar lá. Quem é você lá? Como é que anda as coisas lá? Se tem discórdia lá, se tem irmão inimigo, faz as pazes. Seja autoridade. Ah, irmã, mas os irmãos brigam. Mas na casa de crente, não. O que é que a palavra de Deus diz? Que o sol não se ponha em cima da nossa ira. Aí as minhas Tainá brigavam, inventaram, ficaram, faz as pazes agora, em nome de Jesus, que eu não quero esse diabo aqui na minha casa. Porque eu não vou abrir brecha para o diabo. Vai as duas agora se abraçar agora. E uma vai perdoar a outra. Sabe o que a minha filha disse para mim esses dias? Mãe,
eu te agradeço. Não porque a senhora falou, mas porque a senhora me deu exemplo. E eu louvei a Deus, e eu não estou contando aqui para a minha glória, não, irmão. Mas foi o maior presente que eu ganhei. Ela falou, mãe, eu aprendi com a senhora. Porque quando a senhora foi traída, a senhora foi orar. Quando a senhora foi machucada, a senhora foi orar. E eu observava. Quando a senhora estava cometida de enfermidade, a senhora ia orar. E o seu exemplo me ensinou. E quando eu me sentia atormentada, ela disse que lutou com o diabo a noite inteira. E que ela começou meia-noite, ela foi liberta às 6 horas da manhã. E ela disse, só por causa de você. Porque eu aprendi com você. Então, irmão, o exemplo é melhor do que palavras. Então, quem somos nós na nossa casa? Não aceite não, irmã, intriga na sua casa. Não aceite não. Somos autoridade do Senhor. E aí a minha filha fala, mãe, o povo pensa que você é doido. Eu digo, crente é doido mesmo. Crente é tudo doido. Porque eu expulso o diabo mesmo, eu chamo ele pelo nome. Saia da minha casa, Satanás. Espírito da intriga, da discórdia, da confusão. Saia da minha casa. Porque a minha casa é morada do Espírito Santo. Você pode até passar aqui, agora permanecer aqui, você não vai permanecer. E nós precisamos usar a autoridade que Jesus já nos deu, porque quando ele desceu ao inferno e tomou a chave, foi dar autoridade para mim e para você. E é por isso que a gente precisa aprender a palavra, para a gente orar a palavra. Que a palavra tem poder. Então, irmãos, a gente precisa cuidar da unidade da igreja, porque a unidade da igreja é bela aos olhos de Deus. Veja aí o que diz, pastor, lê aí Salmo 133, do 1 ao 3, para ver o que a Bíblia diz. Salmo 133, de 1 ao 3. Não assisti quinta, não. Perdão. Salmo 133, de 1 ao 3. Então, é o mesmo espírito, pastor. Então, é agradável aos olhos do Senhor a nossa união com os irmãos em Cristo, na igreja. Precisamos viver juntos, respeitando as diferenças. Irmãos, é isso que eu falava no outro domingo. Às vezes eu tenho uma motivação, o irmão José tem outra. Então, nós devemos respeitar. Às vezes as pessoas não reconhecem o que a gente fez ou o que a gente faz, porque a motivação dele é outra, não é a mesma nossa. E aí a gente precisa ter sabedoria do Espírito Santo para entender isso. A minha motivação é uma, a do irmão José é outra. A minha perspectiva é uma, a do pastor Rogério é outra. Mas nós precisamos respeitar essas diferenças. Quando eu me faço um autoexame, eu começo a respeitar o outro. Né? Às vezes a gente precisa respirar mesmo, pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Porque tem momentos que é difícil. Mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Então, irmãos, eu aprendi muito na dor. Aí eu fui entender que a minha motivação é uma e da irmã Vera é outra. Então, nem todos os seres humanos nós somos diferentes, temos a mesma motivação. Por isso que às vezes uma coisa que é tão importante para a gente, para o pastor Rogério não é. Quer falar, irmã Nisso? Aí a gente se machuca, porque a gente deu uma importância que o pastor Rogério tem outra visão. Entenderam, irmão? E a gente deve fazer tudo para Deus. É para Ele reconhecer. Se os homens não reconhecerem, para Ele. Quando a gente faz para Ele e por Ele, eu acho que se o pastor Rogério fizesse pelos homens, ele não estava aqui mais não, não era? Não.
Eu tiro por mim. Ele já tinha ido embora só por causa de mim. Ele já tinha ido embora. Mas ele tem uma convicção que ele faz a Jesus. E assim seja com nós. Se a gente vir ensinar para Jesus. Se a gente vir cantar para Jesus. Agora também não vamos dar qualquer coisa para Jesus não, viu? Vamos dar nosso melhor. Se é para cantar, vamos cantar bonito para Jesus. Amém? Pergunta a ele que música ele quer ouvir. Né? Qual é a palavra que ele quer ensinar. Então, irmão, quando a gente entender isso, as perspectivas e as diferenças uns dos outros, a igreja vai ser mais unida. A igreja vai ter mais amor. Quando nós entendermos que um com os outros, a diferença de um e do outro é para a glória de Deus. Olha que lindo nos cultos evangelísticos que a gente faz aqui. Fazia, né? Porque antes da pandemia. Cada um fazia uma parcela, irmão. E a comunidade inteira era abençoada. Vocês lembram do último culto no pau de rato? Cada um fez um lanche, cada um fez uma coisa, um ser geladinho, outro. E aquela comunidade foi abençoada. Isso é ser igreja. Isso é ter unidade. Não importa se eu que cantei, mas eu fiz o geladinho. Se eu não fizer geladinho, todo mundo morria de sede, de calor. Entendeu? Então, cada um usando o seu dom para promover a glória de Deus. Se fosse, por exemplo, só eu e o pastor Rogério e Zene, a gente ia conseguir fazer aquele culto lá? Não. Mas foi porque toda a igreja se uniu num só propósito. E é isso que Deus quer da gente. Todos unidos em um só propósito, da glória de Deus. Então, quando o pastor levantou uma vigília, todos unidos num só propósito. Uma campanha, todos unidos num só propósito. E nós precisamos deixar que os irmãos trabalhem, aqueles irmãos mais quietinhos, no cantinho. A gente precisa chamar eles para o trabalho, envolver eles no trabalho. Às vezes também a gente pega muitas coisas e acaba se acarretando demais. E aí vem o cansaço, né? Vem a impaciência. Então, vamos aprender também a dividir com os irmãos. Ó, irmão, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E todos unidos no seu propósito. Aí a igreja vai começar a ganhar gosto pela obra de Deus. E nós vamos avançar nessa cidade. Porque às vezes eu me pergunto, e quero que você também se pergunte, se essa igreja fechar, a comunidade vai sentir falta da gente? Porque esse também é uma das missões da igreja, cuidar da comunidade. Então, quem está ao nosso redor vai sentir falta se a igreja fechar? Eu deixo essa pergunta aqui. Vai? Então, vou te dizer por que nós devemos preservar a unidade da igreja. Como preservar a unidade da igreja? Suportando uns aos outros em amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo suporta. Se você diz que ama, mas não suporta nada, então você não ama. Porque o amor tudo suporta. E às vezes eu demorei de aprender quando o pastor falava assim, que amor é decisão, não é sentimento. Eu dizia, como é que é esse negócio, pastor? Tinha umas ideias. Né? Porque às vezes a gente quer sentir alguma coisa. E o amor você decide amar. A pessoa como ela é. Não é aquele sentimento que o coração dispara, aquilo é paixão, que vem e passa. Mas amor é decisão. Eu decido amar a irmã Vera com todos os defeitos e qualidades que ela tem. Eu decidi amar a irmã Vera. Por isso que o amor suporta. Porque a gente decide amar as pessoas em Cristo. Aí a gente fica esperando aquele negócio dar no coração, né? Meu santo não bateu com o pastor Rogério. Isso tu tem santo? Que o Espírito Santo se bate com todo mundo. Agora teu santo... Olha outro Deus aí, tá vendo? Meu santo não bateu com aquela irmã. Então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se bate com todo mundo.
Então, irmãos, eu sei que tem pessoas difíceis, a gente sabe. Mas por amor, a gente vai aprender a suportar, para que a glória de Deus seja manifesta no meio do seu povo. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Fala, irmã Vera. Isso. Mas suportar já é amar. Suportar já é amar. Que ele achava que se eu amasse ser humano. Pastor? Sobre essa questão aí, a gente confunde muito amor com sentimento. Tá vendo aí? Que eu gostei de entender isso. Você pode até não gostar de alguém, não precisa amar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu, por exemplo, minha sogra mesmo, um dia eu caí na besteira de dizer que eu suportava ela. Aí cacei uma briga. E eu mostrei para ela que a Bíblia diz que tem que suportar uns aos outros em amor. A palavra de Deus que diz. Suportar já é amor. Suportar é uma atitude de quem ama. Entendeu? Então vamos separar as coisas. Amor não é sentimento. Amor, você tem que, é como diz a palavra aqui, né? Você tem que decidir perdoar, decidir amar, decidir suportar. Porque senão. Que já é uma forma de amor. Porque se você não ama, você nem suporta. Não é? Então, se a gente suporta, a gente já ama. Então, irmãos, como preservar a unidade da igreja? Diga, suportando uns aos outros em amor. 2, manter a paz. Diga, manter a paz. Que já está dentro de você. Que o Espírito Santo que mora em nós é paz. E o apóstolo Paulo diz assim: se for possível, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Né? Já aconteceu a situação comigo com pessoas que eu digo: pastor Paulo, obrigado, porque tu deixou escrito que se for possível, se depender de mim, mas não está dependendo de mim, não. Né? Mas se depender da gente, tenhamos paz com todos os homens. Porque quem é que tem a paz, irmão? Somos nós. Quem tem o Espírito Santo? Somos nós. Então, se depender, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se depender de você, Nice, tenha paz com todos os homens. E eu aprendi a ler a Bíblia, pastor, e quando chega em algum versículo, eu boto, presta atenção, Soraya. Boto meu nome lá, presta atenção, Soraya. Presta atenção. E o terceiro, devemos fazer tudo com esforço e objetivo. Nós devemos nos esforçar. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nada, irmão, nada nessa vida é sem esforço. Nada nessa vida é sem objetivo. Qual é o nosso objetivo maior? Morar no céu. Então, para morar no céu, tem que perdoar, tem que amar, tem que suportar. Porque Deus é amor. E os filhos dele também têm que ser amor. Motivos para preservar a unidade. Vou te dar motivos para você preservar a unidade. Amém? Porque somos o corpo de quem? De Cristo.
Então, nós devemos preservar a unidade na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, porque eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Às vezes, nós trabalhamos num ambiente que só é você que faz parte do corpo de Cristo. Então, quem é que tem que promover a paz, a união? É você que tem a paz, que tem o amor e que faz parte do corpo de Cristo. No meu trabalho só tinha eu, aí chegou a irmãzinha para nos fortalecer. Mas lá tem espírita, lá tem católico tradicional, lá tem gente sem religião, mas não tem uma fofoca, irmão. Porque quando aparece uma, eu já chamo e espatifo. Para a glória de Deus. Fazemos círculo de oração lá. Sempre. Oramos umas pelas outras. Às vezes eu estou na minha sala e chega uma da funcionária, ora aqui por mim. Eu estou atribulada. Eu começo a ministrar sobre ela. Falo, Jesus te ama, mulher. Então, nós precisamos promover a glória de Deus onde a gente estiver. Não é porque nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Amém? Porque há um só Senhor e Deus. E onde Deus está, o demônio tem que estar. A fofoca tem que estar. A intriga tem que estar. A enfermidade tem que estar. E a lepra. A lepra hoje é o julgamento. Tem lepra pior do que essa? Que as pessoas tenham prazer de vir para aqui. Irmão, a igreja não é lugar de santo, não. A igreja é lugar de doente. A Bíblia diz o quê? Que não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. Deixa vir. Deixa vir como está. Só não pode permanecer como veio. A gente veio como está, não foi? Cheio. Aí o Senhor foi lapidando. E assim vai ser com os outros. Deixa vir como está. E quem vai tirar ele do estado que ele estava é o Espírito Santo. Amém? Porque em nós habita o mesmo Espírito. Em nós habita o mesmo Espírito. Porque temos a mesma fé e esperança na vida eterna em Jesus Cristo. Então, a unidade precisa estar em nós, porque nós temos a mesma fé e esperança na vida eterna em Jesus Cristo. E onde o céu a gente vai morar, não vai ter confusão, né? O pastor disse que ia correr atrás da Eva, e o pastor disse, então, você não vai para o céu. Você lembra? Que o irmão Fernando disse que quando chegasse no céu ia correr atrás de Adão. E eu disse que ia correr atrás de Eva. Para dar uns pau, né? Aí o pastor disse, não, nenhum dos dois está indo para o céu. Porque já estão querendo ir brigar lá no céu. Então, assim, irmãos, nós precisamos ter essa unidade na igreja, que não depende do pastor, não, depende de mim, respeitando a irmã Jandira, respeitando a irmã Lene, né? E respeitar não é aceitar tudo. Né? A diferença. Mas para que existe a conversa, o diálogo? Para a gente conversar. E uma boa conversa é melhor do que qualquer coisa. Até na nossa casa. Uma conversa boa é melhor do que uns tapas no menino. Que às vezes bate no menino, não sabe nem porque está apanhando. Descarrega a raiva toda. Né? Então é melhor você sentar e descascar. Falar. E eu peço isso. Um dia que eu fizer algo que você não gostou, me chame e fale. Irmã Soraya, eu não gostei. Que você falou isso e isso, fez isso, isso. Porque às vezes, irmãos, como eu falei, a intenção da gente é uma, do irmão é outra. Às vezes a gente nem quer machucar e acaba machucando. Então não se feche nisso. Não conte para outro irmão que não foi ele que te feriu, porque você acaba destruindo o outro irmão na outra pessoa. Exemplo, às vezes eu gosto tanto do pastor Rogério, mas o pastor Rogério foi e feriu a irmã Vera. Em vez da irmã Vera ir conversar com o pastor Rogério para curar as feridas, ela vem me contar o que o pastor Rogério fez com ela. Aí eu já tenho outro olhar do pastor Rogério. Eu gostava dele demais, mas agora que a irmã Vera me contou isso, eu já vi, vixe, não é pastor não, vixe. Né? Então assim, a gente acaba destruindo a pessoa no outro. Mas a confusão foi com você, então resolva você. É isso que a gente precisa aprender. Para que a gente seja um só corpo. Amém? Com o mesmo objetivo. Algumas práticas diárias que a gente precisa fazer todos os dias, enquanto a gente não for para o céu. Vai haver luta, vai haver dia difícil, vai haver confusão, né?
todos os dias. Irmão, a gente não vai descansar enquanto estiver na terra. Você já colocou isso na sua mente? Que o descanso no céu? Irmão, desde quando eu nasci, o ano mais difícil para mim foi esse. Esse ano foi pesado. Eu já até perdi as contas de quantas enfermidades eu tive esse ano. E outras dificuldades. Até quando apareceu a alergia, eu falei, Senhor, não descansa aí em mim, Senhor. Pelo amor de Deus, só falta um mês. Porque é uma coisa, eu nem sabe de uma coisa, já vem outra. Aí alguns dizem assim, é pecado. Irmão, se fosse pecado, todo mundo estava doente, porque nós já nascemos pecadores. É que o pecado é cruel. Não é, pastor? O pecado é cruel e nós já nascemos com ele. Então, tudo isso que a gente passa é consequência de pecados mesmo. Mas é porque é do pecado mesmo, porque ele é cruel, o pecado é cruel. É por causa do pecado que a gente envelhece, é por causa do pecado que a gente adoece, é por causa do pecado que a gente morre. Porque ele é cruel. Você acha que eu fico sem entender? Às vezes acontecem coisas que às vezes a gente não entende. Só lá na frente, né? Porque o trabalhar de Deus não é o nosso. Os caminhos que Deus percorre não é o nosso. E aí, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai entender, né? Que Deus fazia cada coisa assim. Meu Deus do céu. Como é que Jesus faz lodo e passa no olho do cego? Se fosse hoje, a gente dizia que era maluquice, não era não? Mas ele sabia o que estava fazendo. Manda um leproso mergulhar 7 vezes no rio. O profeta não era mais fácil dizer, fica limpo. Aí quando acontecem as coisas com a gente também não entende, irmãos. Mas quem tem fé não precisa entender não, tem que crer. Se eu passar pelo fogo, ele vai estar comigo. Se eu passar nas águas, não me afogará. Né? Se eu entrar no fogo, nenhuma chama arderá em mim. Não é isso que a Bíblia diz? Fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Que eu vou te dizer uma coisa, não tem nada melhor não, viu? A tendência é piorar. Jesus está voltando. E ele disse o quê? Que seriam aflições como nunca houve. Então não tem nada melhor não, para vir por aí, segundo a Bíblia. É a gente orar para a gente se fortalecer no Senhor. Passar o que passar, saber que Jesus Cristo está nos buscar. Amém? Então vamos lá. Práticas diárias, que a gente tem que fazer todo dia. Suportar uns aos outros. Diga, suportar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Amar uns aos outros. E cuidar uns dos outros. Amém? Cuidar uns dos outros. Não só com palavras, né? Mas com atitudes. Perdoar, suportar, amar e cuidar. Então, o que é unidade? Estou terminando. Unidade é a ação coletiva que tende a um único objetivo. Coesão, integração, união. Coesão, ó. Atração, tá? Na unidade não significa que todos se tornam iguais. Os diferentes não desaparecem, mas abrimos mão dos nossos pensamentos próprios para caminhar junto numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, que é a glória de Deus. Então as diferenças não vão desaparecer da igreja, mas nós vamos ser a diferença dentro dessas diferenças, entenderam? Que para a unidade da igreja acontecer, as diferenças não vão desaparecer. Mas nós seremos a diferença dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, para que haja unidade e o nome de Deus seja glorificado. Amém? Aí no versículo 11 de Efésios diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então, irmão,
o Senhor já deu dons diferentes, porque havia diferença dentro do corpo de Cristo. Mas que nós possamos ser diferentes, mas fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que quando houver um evento, nós possamos estar unidos no mesmo objetivo, numa campanha, no lavar da igreja, no lavar das cadeiras, num só objetivo, a glória de Deus. Nós não nascemos para nós mesmos, nós não nascemos para juntar bens, nós não nascemos para outra coisa, nós nascemos para a glória de Deus. Coloque isso no seu coração, no seu espírito, na sua alma, no seu entendimento. Eu estou nesta terra para a glória de Deus. Amém? E desde já agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Alguma pergunta? E quem não tem, pede ao Senhor que Ele dá. Pastor Rogério. Amém. Lembrando que de hoje a 15, nós teremos a Assembleia Geral Anual da Igreja, para planejarmos acerca do ano que vem, as composições da diretoria, ministérios, cargos e funções da igreja. Então, quero pedir a todos que estejam em oração, para que sejam escolhidos os nomes que estiverem no coração de Deus, para trabalhar o ano que vem, em favor do Evangelho, em favor da igreja. Amém? Desde já, quero dizer que Deus chama cada um de nós para trabalhar. Tem hora que dá vontade de pendurar a chuteira, se aposentar e não fazer mais nada. Mas enquanto estivermos nesse mundo, vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar, porque nosso trabalho não é em vão no Senhor. Estejamos orando neste sentido. Também terça-feira estará sendo iniciado a obra, a construção ali do primeiro andar, sobre a sala das crianças, a cozinha e os banheiros, e dizendo que, de acordo a orientação dos pedreiros, aquela laje está comprometida, aquela laje vai precisar ser derrubada. A opinião de 3 pedreiros aí, orientação de 3 pedreiros, vai precisar derrubar essa laje, que está com a ferragem toda com infiltração de água e enferrujada, e para não acontecer algo pior, vai ser preciso derrubar essa laje, aumentar um pouco a parede e colocar a laje numa posição mais alta, para a partir daí levantar novas paredes para fazer o primeiro andar. Então a despesa dobrou, e vamos reforçar essa campanha, pedir oração em favor dessa construção, e também da campanha que queremos fazer para arrecadar recursos financeiros para essa construção. Amém? Britoneira, estaca de ferro. Meu irmão, fala lá com o irmão Mundinho, que eu deixei o irmão Mundinho como responsável pela obra. Se precisar, britoneira e estaca de ferro. É o andaime, né? É o andaime. É o... Viu? Então, que precisar aí, pode acionar aí a irmã Soraya e o esposo dela. Fala com ele lá, viu? Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé. Vamos dar graças. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Deus nos ajuda, Pai, porque o desafio é grande. Nós somos tão diferentes, Senhor. Nós temos mentalidades tão diferentes. Nós somos tão distintos individualmente. E o Senhor nos chama para que nós possamos caminhar juntos, possamos ter o mesmo propósito na fé, ter o mesmo propósito nesta caminhada, nessa jornada, como igreja. Nos ajuda a sermos igreja, Pai. Sem partidarismos, sem, meu Deus,
divisões, sem contendas, sem grupinhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos um único povo, o povo que vai morar no céu. Nos ajuda e que possamos exercitar, praticar o amor, de acordo como nos foi ensinado, aprendendo a suportar, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a cuidar uns dos outros. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite para isso, para que, ó Deus, possamos manter o vínculo da paz, possamos manter a mesma fé, estarmos no mesmo Espírito, entendendo que há um só batismo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por essa viva esperança da vida eterna, pela certeza do retorno glorioso do Senhor Jesus, que em breve virá nos buscar. Ainda que o mundo esteja em caos, ainda que haja lutas, ainda que haja problemas os mais diversos, mas possamos permanecer firmes na fé, firmes no Evangelho, firmes em Jesus, porque dentro em breve Ele virá nos buscar. E aqui declaramos, reconhecemos que aqui não é nossa pátria, aqui não é a nossa morada permanente, mas almejamos a pátria celestial. Sim, Senhor, nos prepara para um grande encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja local, abençoa o Teu Evangelho, Senhor, esse Evangelho poderoso, o Evangelho da cruz nessa terra. Sim, Senhor, e que Teu reino possa avançar, que possamos ser agentes multiplicadores do Teu reino nessa terra, possamos representar Jesus de maneira digna neste mundo. Ó meu Pai, abençoa Tua serva aqui, de boa vontade e bom coração, completa hoje esse estudo sobre o ser discípulo, sobre a necessidade de estarmos unidos e caminhando a caminhada da fé. Recompensa ela, abençoa ela, Deus, a família dela e a todos nós. Consagramos nossas vidas e nossas famílias ao Senhor. E oramos em nome de Jesus. E assim ministramos a bênção do Senhor, declarando que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos. O amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, com esta igreja local e toda a igreja do Senhor aqui até os confins da terra, hoje e sempre. Todos digam amém. Assim, com a oração silenciosa, encerramos nosso encontro nesta manhã. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por Ele protegido, és livre, és feliz.